O Humvee surgiu por conta da necessidade do exército dos Estados Unidos de ter um veículo versátil que pudesse andar em todo o terreno e tivesse uma confiabilidade mecânica. Dessa forma, ele foi lançado em 1983, um veículo militar, e a partir de 92, portanto dos anos 90, ele teve uma versão civil, o famoso Hummer. Hoje a gente vai andar num Humvee original, um veículo militar de 1985 que serviu nos Estados Unidos e agora está se aposentando aqui no Brasil. Muito bem, pessoal, e hoje falaremos de Humvee aqui na garagem. Realmente é um modelo que eu procuro ele há tempos, né? Quando eu vi que está chegando no Brasil, vi um, vi dois, vi três, falei, pô, interessante, tenho que trazer um deles aqui para a garagem para mostrar, porque realmente ele é um símbolo do exército norte-americano, mas além disso ele é um símbolo de brutalidade, digamos, né? E realmente um veículo feito para uso militar, que depois ganhou aí uma roupagem civil, né? A gente fez uma matéria com o H3, mas o H3 e o H2 eles já são carros diferentes, é uma outra proposta. Eles procuraram, enfim, a partir de 92 criar algo comercial, né? Mas quando a gente fala de Humvee originalmente, o significado está aparecendo aí embaixo, o significado da sigla. Na década de 70, lá na Guerra do Vietnã, eles desenvolveram um Jeep que era o M151. Vocês lembram que a gente fez uma matéria com esse carro, mas uma matéria de fotos ainda. Ainda não teve vídeo, né? Mas esse carro tá com um amigo no Rio, até dá para gravar um dia com ele. E ele foi uma ideia também no veículo largo, veículo mais confortável, digamos assim, para os soldados. O exército norte-americano tinha uma necessidade de criar algo maior, de ter algo maior para uma invasão rápida, para um ataque, para levar tropa, né? Mas de uma forma mais, digamos, mais dinâmica do que um blindado, né? E dessa forma, lá no começo dos anos 70 ainda, e no começo da década de 80, eles desenvolveram esse projeto. A M General
desenvolveu o projeto vencedor, eram 61 carros, né? 61 projetos disputando aí essa concorrência. E dirigindo ele a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a história, sobre esse sentido. Esse carro é de 1985, então ele é um Humvee original, né? Ele é um carro que era do Exército, foi usado em trabalho mesmo, né? Efetivamente, veio de lá recentemente. E uma coisa que chama atenção inicialmente é a largura, né? São 2,20 metros, 2,30 m. Assim, para o nosso padrão, para o padrão dos Estados Unidos de trânsito, quem já foi para lá sabe que as ruas são bem largas. Eu acredito que isso até fique mais ou menos normal. Mas para nós é uma coisa gigantesca. Realmente o tamanho dele é algo anormal, entre aspas, no bom sentido. E é um carro feito totalmente para ter um uso robusto, digamos assim, né? Esse é o motor, vocês já viram, né? Mas olha que interessante o detalhe aqui. Esse carro era usado, ó, por último, na fronteira, interessante, né? US Custom and Border, interessante, né? Então, ou seja, a utilização histórica deles, usaram esse carro até 2017, né? Pelo que está escrito lá, bem legal. De modo geral, então, ele é um carro largo, grande, né? Tem quase 5 metros, e um carro robusto, né? Feito para aguentar qualquer situação fora da estrada, também aguentar muita pancada. Depois veio uma versão blindada, vamos falar isso daqui a pouquinho, mas vamos começar falando aqui num detalhe, essa questão do carro ser robusto, né? Olha o chassi dele e olha só essa questão da suspensão, né? Ou seja, um carro feito para passar em qualquer lugar. Ele, inclusive, vocês viram lá no começo, ele tem um vão livre bom, né, excelente, para poder justamente passar em todo lugar como foi usado. Uma curiosidade, rodas de 16 polegadas e meia, essas coisas são complicadas para achar pneu, tem uns carros clássicos que têm essas medidas também. E olha o detalhe aqui, o coeficiente aerodinâmico dele, de um tijolo, na verdade, né? Ele é um carro quadradão, que logicamente tinha uma velocidade limitada. A ideia era ser um carro rápido, lento, mas confiável, né? Para poder levar tropa, enfim, entrar rápido nos lugares. Um detalhe também, outro detalhe bacana desse carro, é que as portas são removíveis, o teto é removível. Aqui, olhando aqui atrás, agora para fechar essa nossa parte visual, aqui tem o registro aqui que era usado no Exército, o proprietário manteve. Olha só que interessante isso aqui. Cara, sensacional esse carro. Eu fiquei uns 5 minutos olhando para ele. E olha a estrutura, né? Realmente a M General também, né? A estrutura dele é algo sensacional. E como um veículo rústico, né? Não só removível o teto, mas as portas, olha o peso, quase nada, né? O peso das portas. E aqui dentro, a rusticidade máxima. É um carro para 4 ocupantes e mais alguns soldados aqui atrás. Olha só que legal. O nome da empresa Hoffman Fabricating, né, na verdade. E esse primeiro realmente é um carro muito rústico e realmente voltado à função dele, né? Vamos entrar aqui. Olha só que legal, uma coisa interessante. Nós temos aqui um volante de 3 raios, ele lembra mesmo um Jeep, né? Aqui nós temos o suporte para armamento, para rádio, para comunicação. Tinha versão com metralhadora, com bazuca. Enfim, o desenvolvimento desses carros é muito interessante. A visibilidade é um ponto forte, né? Ele é um quadradão, mas é um carro que tem uma visibilidade boa. E aqui no painel nós temos, ó, o controle, basicamente um câmbio muito simples, qualquer pessoa entende isso. Aqui você controla a tração, informações gerais, pressão, temperatura. E aqui nós temos, ó, funcionamento do motor e, né, por fim uma buzina aqui que era usada só para dentro da base, provavelmente para o pessoal andar. Olha só o limpador, também muito simples. Enfim, vamos andar agora que, cara, que sensacional, olha isso, né? Coisa simples, mas extremamente fascinante. Vamos lá.
Muito bem, agora a gente vai dar uma volta nesse monstro. Eu escolhi essa opção de primeira pessoa porque ele leva 4 passageiros, né? Mas dá para levar lá tropa, eventualmente alguns soldados. E eu escolhi essa opção de filmagem justamente porque assim a gente consegue ter não só uma ideia da dirigibilidade, porque ele é largo, mas ele é muito dócil para dirigir, mas também uma outra ideia porque assim, o som interno aqui ele não tem nenhum tipo de revestimento. Então com o nosso microfone ia ficar um pouco estranho. Então eu vou fazer até um outro percurso para vocês poderem curtir também o caminho. Além de falar do carro, eu vou deixar a gente curtir o point of view também. Primeira coisa para ligar, aqui tem um aviso, né? Importante, porque ele não tem o parking. Então, ou seja, ele está aqui com freio de mão, neutral, motor a diesel, você põe o run, ele vai acender a luzinha do H, que é a luz, né, do diesel, padrão em picapes, a diesel também, e daí você liga o start. Ligamos aí o monstruoso V8 turbo diesel, daí bota no drive e o freio de mão, que lembra até umas picapes, enfim, ele é um carro, ele é um veículo rústico, né? Então a ideia foi ser rústica. Outra coisa interessante, nós temos seta aqui, muitas vezes, logicamente, os caras para o uso desse carro não iam usar a seta, mas enfim, tem a seta, vale ressaltar. Olha o som do V8. A troca de marchas é suave e às vezes dá a impressão que ele não está trocando de marcha. É engraçado, esse tem coragem, hein? Passar aqui na frente é um perigo, meus amigos. Isso é muito grande. Tá vendo, ó? Você ouve todo o som do motor, das rodas, dos pneus encostando no chão. É interessante isso. Agora, sobre a dirigibilidade, quando a gente fala de algo dessa largura, na verdade não tem muito segredo, né? Você tendo um pouquinho de noção de espaço, dá para dirigir ele sem problema. Esse som do diesel, V8 turbo diesel, é gostoso também, né? Putz. Eu falei lá no início, né? Os primeiros Jeep, como a gente sabe, foi o Jeep Willys na Segunda Guerra, né? E desde então, o exército dos Estados Unidos vai buscando opções para substituí-lo, né? E opções que foram crescendo com o tempo. Eu falei do Ford M151, que é um Jeep muito querido por lá. Foi usado no Vietnã, é um carro realmente fez história. E na década de 70 em diante, nós tivemos aí a necessidade, o exército teve a necessidade de algo maior, algo que pudesse atender, né, essa questão de ser um carro rápido para levar tropa, que fosse um veículo de invasão robusto. Então, eu mostrei no início a suspensão, né? A suspensão dele é um dos pontos mais incríveis. Ele é muito robusto, ele aguenta literalmente muita coisa. O pessoal buzina, é uma festa andar com esse carro. Tem um vídeo conhecido que mostra um dos Humvees andando no Iraque. E ele vai empurrando o tráfego que está na frente. Complicado, né? Mas enfim, a situação de guerra, e os caras logicamente abusavam também. Então em 83, após uma concorrência que reuniu 61 projetos, o Humvee finalmente foi revelado
realmente é esse carro, o projeto é esse, a gente vai desenvolver algo bruto com base nesse carro, nesse projeto da AM General. De lá para cá, então a primeira vez foi usado o carro militarmente foi em 89, na invasão do Panamá, e depois disso ele foi usado na Guerra do Iraque, né, em 91, e foi sendo usado desde então pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, justamente em situações onde eles tinham que entrar, situação para combater guerrilha. Outra questão importante sobre o desenvolvimento do Hummer é justamente essa questão da necessidade de blindagem. Esse carro, como vocês viram, ele é totalmente desprotegido, digamos, nesse contexto. Já alguns anos após a criação do Hummer, foi feita a blindagem para poder proteger os soldados que iam fazer uma invasão. O que é engraçado é que a gente nota que eu vim até nessa rua para a gente mostrar um negócio interessante. Apesar de ser um carro gigantesco, ele é dócil para dirigir, porque ó como ele esterça. Praticamente consegui dar a volta toda. Aqui você vai dar ré, você tem que olhar bem, porque ele não tem uma câmera de ré. Mas enfim, é isso aí. Não, olha o barulho, cara, realmente. Agora eu vou subir aqui devagar e a gente vai ouvir. E é interessante que a largura dele, a princípio, parece algo fora do comum, mas andando com ele você vê que não é nada de outro mundo também. A vantagem é que a manutenção desses carros é extremamente simples. E nos Estados Unidos você compra peça de V8 até no supermercado, como a gente sabe. Mas é gostoso de andar. Esses bancos, apesar de serem bem simples, eles são confortáveis, né? Assim, se você for pensar para a proposta do carro, né, para a proposta do veículo, esses são bancos confortáveis. Então, com o passar dos anos foram sendo colocados aí outros itens, né, para tornar o carro mais seguro para os soldados. Inclusive, algo interessante é a blindagem, né? A gente vê que os Hummers foram blindados para poder proteger a tropa que é dentro do carro, e vários equipamentos de combate. Não só computadores aqui, como tem versões onde eles punham lança-foguete, punham metralhadora, justamente para ter essa ação incisiva, né, numa frente de batalha. Em 1992, a AM General resolveu ampliar um pouco a ideia do Humvee. Lembrando, esse é um Humvee, e criou o Hummer, que muita gente até confunde, né, os dois. Mas o Hummer foi lançado em 92 e é um carro que tinha o Hummer H1, que era a versão derivada do Humvee, carro largo, seguindo essa mesma ideia, porém, no caso, com ar-condicionado e outros itens de conforto. O H2 e o H3, que já eram SUVs, até uma versão picape, enfim, eram SUVs mais convencionais. A gente andou inclusive no H3 em 2017, né, aliás. E realmente ele é um carro que tem uma aparência, né, mais que lembra o Humvee, mas é um carro aí, digamos, civil, totalmente civil. O H1 ainda é um carro mais monstrão, digamos assim. O que é muito bacana desse carro é que você andando com ele, você vê que na verdade, assim, logicamente ele é um carro grande, né? Ocupa um espaço, mas também dá para você ir no mercado. Eu falei da visibilidade, ó que bacana. Visibilidade muito boa, ou seja, tranquilo.
Carro realmente que dá para você... Não é um carro difícil de guiar. E justamente essa é a proposta, né? Ser um carro bastante simples, onde qualquer pessoa pudesse entrar nele sabendo minimamente dirigir e sair aí para cumprir as missões e cumprir o objetivo do carro. Você vê que ele não tem nenhum tipo de luxo. Foi isso que eu acho mais fascinante do Humvee. E agora eu vou atrás também para a gente mostrar uma versão aí de um H1, do Hummer H1 no caso, que saiu em 92, como eu evidenciei, pra gente mostrar aí as diferenças e como ele se tornou aí um carro mais luxuoso. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência. Cara, que demais, adorei esse carro. Nos falamos, um abraço. Última coisa, aliás, antes da gente fechar, eu vou mostrar para vocês que ele é um carro muito dócil, com direção hidráulica, e é um carro dócil de você estacionar. Ré, tá vendo? A visão ali do espelho é muito boa. Olha lá, maravilha, tranquilíssimo. Puxou o freio de mão e aqui engine stop. É isso aí, pessoal. Obrigado. Nos vemos aí no campo de batalha das matérias. Um abraço, até mais.